Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Na realidade, após mais de um mês, sem gravar aqui o nosso podcast ao vivo, estamos aqui de retorno para o 126º episódio do JKCast. Estou aqui com o Ed Cobori. Tudo bom, Ed? E aí, professor, tudo certo por aqui? Vamos ver se a gente não está enferrujado, né? Vamos ver se a gente sabe responder as perguntas ainda. Vamos lá, então. É porque, pessoal, ficou um período aqui de bastante correria, nas imersões aqui que foram feitas aqui em casa, né? De fusões, aquisições e valuation. Depois eu peguei Covid, fiquei um tempo aqui fora do ar, tá ok? E agora estamos retornando. Então, para vocês aqui, podem enviar novamente as perguntas, né? Vamos voltar aqui ao ritmo normal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005, tá ok? Aguardo vocês aqui novamente todos os sábados. Vamos lá, Ed? Vamos lá, pode soltar aí a primeira pergunta. Então vamos lá, sem mais delongas. Como sempre, a primeira pergunta. Olá, professor Cobori, meu nome é Arthur Wica, eu falo da cidade de Jundiaí. Eu gostaria de saber se o aumento de juros pelos países, se ele não tem um limite, se ele pode começar a gerar um efeito inverso, como por exemplo, você ter muito pagamento de juros e ter muito dinheiro na economia via pagamento de juros, desestimular a produção e diminuir a oferta e acarretar num efeito inverso do que eu esperado. Eu gostaria de saber se tem um limite para esse aumento e se esse efeito que eu estou supondo, se ele realmente existe. Obrigado. Bem, vamos lá. Arthur de Jundiaí. Bom, Arthur, deixa eu tentar explicar, e até bastante simples, né? Eu sempre falo aqui do trade-off entre inflação e desemprego. Então, o limite, né, desses ciclos de alta taxa de juros é justamente quando ele começa a gerar muito desemprego. Então, em economia a gente fala esse trade-off porque você está sempre trocando, né? Os ciclos da taxa de juros, quando a inflação está alta, você atua aqui com a política monetária, levando a taxa de juros para esfriar a economia, né? Esfriar a atividade econômica, ou seja, você vai tirar a liquidez do mercado, você vai esfriar o que a gente chama da demanda agregada, né? A pressão sobre os preços. Só que o efeito colateral disso é você esfriar a economia e gerar desemprego. Então, quando você combate a inflação, você gera desemprego. E aí vai chegar um momento que essa inflação vai estar mais ou menos dentro das metas, né, que o Banco Central estabeleceu, só que aí ele já gerou muito desemprego. E aí começa a gerar essa crise, né? Falta de atividade econômica, falta de emprego e recessão. Então, nesse momento do ciclo, o Banco Central vai lá e agora ele vai combater o desemprego. E aí, como que ele faz? Ele começa a reduzir a taxa de juros. Então, a economia sempre fica nesse trade-off, né? Inflação e desemprego. Então, o limite, né, dos ciclos de alta taxa de juros é justamente quando você atinge um nível de desemprego que prejudica muito a atividade econômica, a economia e a sociedade como um todo, né? Não é o que as pessoas querem, né? E aí você combate o desemprego, vai chegar um momento que aí a atividade econômica está muito aquecida, começa a gerar pressão sobre os preços, aí você vai e aumenta a taxa de juros. Então a gente está sempre nesse trade-off entre inflação e desemprego. Tá ok, Arthur? É mais ou menos isso. Ed, alguma coisa a acrescentar? Não, só passar uma dica aí pro Arthur, pesquisar em algum blog, algum artigo sobre a curva de Phillips, que eu acho que vai ajudar ele nessa compreensão justamente desse trade-off, né? Entre a inflação e o desemprego, e a inflação diretamente ligada à taxa de juros, né? Justamente que a política monetária de aumentar é justamente conter esse aumento da inflação, então ele vai conseguir ver ali graficamente um determinado limite, né? Onde o governo e seus órgãos ali vão tentar encontrar um ponto ótimo, onde não diminua, não aumente, né, demais o desemprego e consiga, né, combater também a inflação. Então mostra justamente esse trade-off aí num gráfico. Legal, Arthur. E também aqui no podcast tem alguns podcasts que eu também falei sobre curva de Phillips. Então você entra aí na playlist aí do podcast, você vai achar aí algum podcast que tem esse assunto também, tá ok? Então vamos lá, Ed, a próxima pergunta? Bom dia, professor José Cobori, tudo bem? Eu comprei o seu livro, Análise Fundamentalista, li, achei muito bacana, inclusive complementa os estudos que eu já tenho, né, de administração financeira e tudo. E aí a minha pergunta é com relação ao fluxo de caixa livre, quando ele é negativo, né? Por que eu falo isso?
porque eu optei, né, com uma alternativa de, ao invés de usar a perpetuidade, né, projetar um crescimento, eu projetei a média, né? Então eu pego os 5 anos anteriores e faço um projeto na média. E às vezes acontece de o fluxo de caixa ser negativo. Faz sentido isso? Ou eu tenho que prever sempre um fluxo de caixa positivo, né? Essa que é a minha pergunta. Obrigado. Bem, vamos lá. Ed, essa aí vai ficar para você. Vamos lá? Só ficou faltando, né, dizer o nome e o local, mas acho que é uma pergunta relevante, vai ajudar também os demais ouvintes. Então vou tentar separar aí em duas partes a sua dúvida. O primeiro é que não está errado você usar uma média dos últimos anos para você projetar aí os próximos, é até mais realista, eu gosto de utilizar assim. Então a empresa nos últimos 5 anos cresceu uma taxa média de 5%, 10%, então você vai projetar aí com uma premissa, um parâmetro um pouco mais realista, visto que a empresa já executou esse crescimento nos últimos anos. Mas o que talvez você esteja um pouco confundindo é que esse valuation pelo fluxo de caixa descontado, geralmente ele é feito em 2 estágios. Então ele tem um crescimento ali um pouco mais expressivo nos primeiros anos, né, através do KIGR, que a gente chama. E aí você pode estipular um intervalo de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Vai depender muito do perfil e o ciclo de vida, né, que essa empresa está vivendo. E depois da perpetuidade você vai colocar uma taxa constante ali, que é mais ou menos quando a empresa ela já cresceu, né, já teve aquele período de expansão muito expressivo. Ela basicamente vai conseguir se manter ali a uma determinada taxa próxima ao crescimento da economia. E aí voltando para a questão que você falou do fluxo de caixa estar negativo, para você utilizar qualquer método de valuation, de projeção, seja o fluxo de caixa descontado, seja o Gordon e outras derivadas dessa metodologia, você tem que ter algumas premissas e uma delas é justamente que a empresa vai continuar crescendo no futuro e o fluxo de caixa livre dela tem que ser positivo, pelo menos na perpetuidade. Ele pode estar negativo nesses primeiros anos, então pegar até um exemplo do Nubank, ele nunca deu lucro, mas existe em algum momento ali da projeção que esse fluxo de caixa livre vai se tornar positivo e na perpetuidade, né, quando você trazer tudo a valor presente, você vai conseguir chegar no valuation da empresa. Mas se a empresa já está dando prejuízo agora e não tem na perpetuidade que ela vai conseguir reverter essa situação, não faz sentido você utilizar a metodologia do fluxo de caixa descontado. E aí entra a dúvida de muita gente quando está analisando a empresa, né? Putz, e agora o que eu faço, né? Já que o fluxo de caixa livre está ficando negativo, eu não vou conseguir achar o valor da empresa. Você vai, mas você vai ter que utilizar outras metodologias e não o fluxo de caixa descontado, Gordon ou outros que você precisa utilizar essa projeção de crescimento. Você pode utilizar o método contábil. Então a empresa está morrendo, ela vai valer o que ela consegue gerar lá da venda dos ativos, menos o que ela tem de passivo. O que sobrar, né, vai ser o valor da empresa que vai ser distribuído aí para os acionistas. Ou você pode utilizar algum múltiplo de saída. Então a empresa ainda não está negativo, mas vai ficar um determinado período. E antes dela ficar aí insolvente, eu vou utilizar um múltiplo ali de mercado que faça sentido ali, um determinado preço para eu manter esse investimento, ou não entrar agora, entrar depois. Então, toda vez que você se deparar por um fluxo de caixa livre negativo e de que ele vai continuar assim na perpetuidade, você não vai poder utilizar essa metodologia, né, que é o que o pessoal mais utiliza, que é o fluxo de caixa descontado. Você vai ter que utilizar aí outras alternativas para conseguir chegar no valor da empresa. Ok, muito bem explicado. Só para ele entender um pouquinho a intuição, né? Porque essa dúvida geralmente ela é muito comum, né? Até quando eu estou dando aula sobre valuation, você fala, e quando o fluxo de caixa é negativo, né? Como é que eu ponho? Eu considero ele no fluxo de caixa, trago a valor presente, né? Então fica meio essa dúvida. Eu vou explicar um pouquinho da intuição antes. Imagine que o fluxo de caixa negativo seja uma dívida, né? Você vai trazer, quando você traz uma dívida a valor, você vai pagar uma dívida antecipada, você está trazendo a valor presente também. Então você está descontando por aquela taxa. No caso do fluxo de caixa descontado é o custo de capital, né? Mas imagine que seja uma dívida, você vai trazer a valor presente pela taxa de juros que você negociou aquela dívida e você vai quitar a dívida antecipadamente, né? Então você imagine que a intuição é exatamente essa. Você tem um fluxo de caixa negativo projetado da empresa que eventualmente a valor presente ele vai ter um valor menor, negativo, mas menor, tá? Então ele vai ter um impacto menor a valor presente no valor da empresa, apesar dele ser um fluxo de caixa negativo, tá ok? Então, sei lá, é um fluxo de caixa de 100 mil negativo daqui a um ano, você traz a valor presente, vai ser 90 mil agora, né? Então a intuição é geralmente essa, e eu acredito que essa
seja a maior dúvida das pessoas, né? Como é um fluxo de caixa negativo trazido a valor presente, né? Qual que é a lógica disso? Então a lógica por trás disso é essa, tá ok? Espero que tenham tido as dúvidas elucidadas. Vamos aqui à próxima, agora em texto, né? Bom dia, professor Cobori. Me chamo Diego Suzuki de Campinas, São Paulo e sou um grande entusiasta do JKCast. Por favor, acompanhe a nova fase do canal sobre fusões e aquisições. E sempre tento aplicar os conhecimentos no caso da Ambipar, que vem há algum tempo expandindo muito forte através de aquisições. Porém, mesmo com seu faturamento aumentando muito, as ações desvalorizam. Poderiam fazer uma análise sobre esse planejamento da Ambipar de forte expansão através de fusões? Bom, vamos lá. Diego Suzuki de Campinas. A Ambipar é uma empresa de gestão ambiental, se não me engano. Eu não conheço muito essa tese de investimentos, tá, Suzuki? Mas eu vou explicar aqui. Acho que a sua dúvida é por que ela faz as aquisições e as ações dela caem, né? Desvalorizam, tá? Então, quanto aqui ao planejamento da Ambipar de crescimento forte, na realidade é muito comum hoje as empresas terem uma estratégia de crescimento via aquisições, né? Via M&A, fusões e aquisições, porque ele está comprando o mercado, né? Está comprando os clientes, o mercado e o faturamento já pronto ali vindo. A alternativa que ele teria era crescer organicamente, né? Então, hoje faz muito sentido as empresas que têm como planejamento estratégico crescer muito forte, né, muito rapidamente, necessariamente ela vai ter uma estratégia de crescimento via aquisições, tá? Então essa é a lógica. Agora, por que nesse caso está falando ela cai? Eu não sei o motivo, tá? Mas eu vou te dar aqui, são vários motivos, vou te dar dois que talvez façam sentido para você, quando você estiver analisando essa tese aí da Ambipar, por que as suas ações estão desvalorizando logo após um anúncio de uma aquisição, tá? Um dos motivos, você tem que ver, é muito difícil você saber, né? Mas geralmente o perfil de investidores que tem nessa empresa, tá? Se é uma empresa de capital aberto, obviamente, né? Se forem um perfil de investidores, sei lá, está muito no curto prazo, imagine que 40% dos investidores, né, tem a sua tese lá de investimento nessas empresas para os próximos 2, 3 anos, né? Ele espera desinvestir daqui 2, 3 anos. Então, geralmente, quando a empresa faz uma aquisição, o resultado da empresa nesse prazo, né, no curto prazo, ele vai diminuir. Porque, primeiro, ele tem que pagar essa operação, por mais que ela tenha caixa, né, mas vai ter que incorporar essa empresa, por mais que ela tenha calculado as sinergias desse negócio, depois de você implementar e executar, incorporar a empresa, isso pode ser diferente, geralmente é diferente, né? E na maioria dos casos tem um impacto negativo, né? Ela não gera tanta sinergia quanto você imaginou, ou tem um custo muito mais alto de incorporação daquele negócio. Então, o mercado já enxerga que no curto prazo, né, depois de uma aquisição, o resultado da empresa, na realidade, ela cai, né? Quando você olha o conjunto da operação, né, da empresa depois de incorporada, tá? E, obviamente, depois que começa, né, a gerar as sinergias, esse negócio começa a valer mais. Então, geralmente, uma estratégia de aquisições, ela tem um valor mais no longo prazo, no médio e longo prazo, tá? No curto prazo, geralmente, o resultado da empresa é muito impactado. Por isso que eu falei, tem o custo da aquisição e tem o custo da incorporação, tá? Que no curto prazo aumenta muito para a empresa compradora, tá? Esse é um dos motivos. Como eu disse, vários outros. Um outro motivo que é muito comum, quando a empresa faz a parte do pagamento das ações em ações, o mercado já interpreta que você só utiliza a sua moeda quando ela está valendo muito, né? Então, quando você faz uma aquisição e utiliza ações para fazer essa aquisição, o mercado interpreta que o comprador está utilizando as suas ações porque ele considera que as ações dele estão sobrevalorizada, que faz bastante sentido, né? Você não compraria uma empresa quando a sua moeda está desvalorizada. Você só compraria qualquer coisa, né? Quando a sua moeda está valorizada. Então, no caso de uma operação de M&A que é paga em ações, o mercado também pode interpretar isso como a empresa compradora considera que a sua moeda está sobrevalorizada. E a sua moeda é ações, o mercado vai lá e dá uma ajustada, tá? Então, esses são dois motivos, né? Obviamente, você tem que olhar no caso aí da sua tese, da Ambipar, e olhar qual que se encaixa aí ou outros motivos possíveis. Mas, geralmente, esses dois aí já consegue elucidar um pouquinho quando você estiver olhando, tá? O mais comum, o mais óbvio é que no curto prazo realmente tenha esse impacto maior no caixa da empresa. E o que acontece? Os investidores que estão com essa tese de desinvestir em 2 anos, eles já sabem que nesses próximos 2 anos a empresa não vai dar resultado, essa aquisição, né, que a empresa fez não vai gerar o resultado nesse prazo. E aí ele decide sair do negócio, né? Então ele desinveste antes
aumenta a pressão na ponta vendedora de ações e a ação geralmente cai, tá ok? Mas o investidor que está numa empresa, como eu sempre digo, tem que ter a visão de longo prazo, e aí ele tem que analisar se essa operação no longo prazo realmente vai gerar as sinergias previstas e vai melhorar o negócio da empresa. Tá joia? Ed, alguma coisa aí a acrescentar? Acho que dois motivos também que pode fazer as ações caírem, né? Não necessariamente nessa tese da Ambipar, mas outros que você pode ir acompanhando no mercado. O primeiro que os investidores identificam que essa estratégia de M&A mostra com que o setor, né, que a empresa pode estar um pouco saturado. Então a empresa não consegue crescer organicamente, ela precisa estar adquirindo outros. Então na hora de ajustar lá as premissas, eles podem ver, né, que o setor não está tão aquecido assim como eles imaginavam. E outro cenário talvez seria que para essa aprovação ser finalizada, né, concretizada, o CAD tem que adotar alguns remédios em que a empresa tem que se desfazer de alguns ativos, e nas premissas dos analistas esses ativos geravam caixa, né? E depois dessa fusão provavelmente ela vai ter que se desfazer, então eles vão reajustar ali, né, a projeção do fluxo de caixa, trazendo o valor presente. Isso pode impactar também no valor da empresa. Então são dois cenários aí também que podem fazer a ação cair, né, no curto prazo a partir desse reajuste das expectativas do próprio mercado e dos analistas que acompanham essa empresa. Legal, Ed. Obrigado aí pela colaboração. Vamos aqui à próxima. Olá, professor José Cobori. Aqui é Jean Carboni, de Cornélio Procópio, Paraná. Primeiramente, quero agradecer ao senhor e o Ed pelos ensinamentos que têm nos agregado tanto conhecimento. Eu gostaria de saber qual a principal diferença entre Free Cash Flow to Equity e Free Cash Flow to Firm. E também qual sua aplicabilidade no Valuation. Desde já, muito obrigado. Vamos lá, Ed. Essa é contigo. Vamos lá, Jean. Inclusive, acho que tem um podcast que o professor ele cita, né, essa diferença. Eu vou tentar abordar de uma visão um pouco diferente, ou tentar mudar as palavras para ver se você consegue complementar, mas qualquer coisa vai ficar no card aí o podcast que ele comentou sobre esse assunto. Então, esses dois fluxos que você comentou, eles podem ser utilizados. Acho que até complementa a primeira pergunta que eu respondi lá de valuation, na hora que você vai adotar o fluxo de caixa descontado. Então, você pode projetar tanto o fluxo de caixa de firma ou o fluxo de caixa do acionista. Então, até para tentar traduzir para todos os ouvintes, né, esse Free Cash Flow to the Firm é esse fluxo de caixa livre para a empresa, ou vocês podem ver ele abreviado em alguns Excels, né, que vocês podem estar tendo contato, que é o FCFF. Ou o Free Cash Flow to Equity, que é o fluxo de caixa livre para o acionista, ou vocês podem ver aí também como o FCFE. Então, aí, basicamente, o fluxo de caixa para a firma é aquilo que sobra para a empresa, e o fluxo de caixa para o acionista é o que sobra, né, de fato, para o acionista, depois você retirar ali algumas despesas ou algumas necessidades de caixa para a empresa continuar operando. Então, basicamente, né, o que vai fazer você escolher um ou outro justamente, vai depender, né, do próprio analista ou do perfil da empresa. Você pode utilizar os dois para projetar. O que você tem que se atentar é só que, se você projetar o fluxo de caixa da firma, você tem que trazer tudo a valor presente pelo WACC, e se você for fazer pelo fluxo de caixa do acionista, você tem que trazer tudo a valor presente pelo custo de capital próprio, né? Visto que quando você está projetando a firma, ali tem custo de capital próprio de terceiros, então por isso que a gente usa o WACC, e quando você projeta só o fluxo do acionista, você traz só pelo capital próprio, né? Visto que ele não tem nada de capital de terceiros. Então a única coisa que você não pode se confundir é isso, porque às vezes a pessoa fala, então vou usar o fluxo de caixa do acionista, e acaba utilizando o WACC. Então metodologicamente não faz sentido você fazer esse cruzamento, né, de premissas. Então, basicamente, quando para você chegar, né, em um desses dois, geralmente como fluxo de caixa descontado, você vai pegar ali a DRE, geralmente começa pelo EBITDA, e aí você vai transformar essa informação que é de regime de competência a regime de caixa. Então, você vai tirar ali a depreciação e a amortização, vai tirar imposto para chegar no NOPAT, depois você vai adicionar a depreciação e a amortização, você vai chegar no fluxo de caixa operacional, e aí você vai precisar retirar as duas principais linhas, que é o CAPEX, necessidade de capital de giro, para você chegar no fluxo de caixa livre para a firma. Ou seja, para a empresa conseguir continuar crescendo, ela vai precisar aumentar o seu capital de giro, ela vai precisar aumentar, né, esses novos investimentos, seja em projetos ou algumas coisas que ela já possui hoje para continuar expandindo. E a partir disso você vai chegar a esses fluxos de caixa livre, e aí você vai decidir, né, o que faz mais sentido para essa tese que você está analisando, se vai ser pela firma ou pelo acionista.
Mas basicamente isso vai depender muito, né, se existe o certo e o errado. Dependendo do que você está olhando, vai fazer mais sentido usar o firma ou vai fazer mais sentido você usar aí o fluxo de caixa livre para o acionista, certo? Legal, Ed. Esses assuntos de valuation sempre aparecem aqui, né? E como o Ed disse, vai aparecer um card aqui, o editor deve botar um card que vai ter uma parte de um podcast que eu falo sobre isso também, tá ok? Mas muito bem explicado, Ed. Vamos aqui, então, a última pergunta. Mestre Kobori, aqui é André Morita, de Miguelópolis, São Paulo, atualmente vivendo no Japão. Kobori-san, vejo muitos influencers dizerem que o problema não é a desigualdade, e sim a pobreza. Citam alguns países onde a desigualdade é maior e, porém, não existem pessoas com carência total. Vi em um dos vídeos que do senhor que a desigualdade é um grande problema e ela pode gerar ainda mais pobreza. Poderia esclarecer alguns pontos para nós leigos sobre esse tema tão polêmico? Desde já, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Abraços da terra do sol nascente. Vamos lá, André Morita, de Miguelópolis, São Paulo, atualmente no Nihon. Vamos lá, André, esse realmente é um assunto polêmico, né? Eu até gravei um vídeo uma época, quando acho que saiu uma notícia aí que na pandemia aumentou os bilionários, né? E aí não é coincidência, né? Aumentou os bilionários no Brasil durante uma crise e aumentou a pobreza também. Ou seja, se aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza. E aí a dúvida aqui do André é justamente isso, né? Quando ele fala muitos influencers, você pega vários canais aqui de finanças, infelizmente são os maiores, né? De pessoas falando que uma coisa, para você acabar com a pobreza, você não precisa diminuir a desigualdade, como se fosse possível, né? É até um contrassenso, tá? Mas é um discurso muito repetido, né? Então, hoje a gente está numa era aí que as pessoas repetem o que escutam, né? Elas não sabem o que está falando, tá? Então, infelizmente, muito desses canais, né? Desses influencers aí famosos, se você olhar o passado, você vê que a pessoa começa o canal, ela não entende muito de quase muita coisa, e só que começa a crescer. Então, esses canais crescem e tem uma grande equipe por trás, né? Então, você vê que a pessoa, na realidade, ela está repetindo uma coisa ali que muitas vezes ela nem sabe, né? Alguém escreveu lá e ela está falando na frente da câmera. Mas se fosse ao vivo, alguém fizesse uma questão, ela não ia saber responder, tá? Então, acho que por isso esse nosso modelo de podcast aqui é bem interessante, né? É uma coisa um pouco mais informal, assim, natural. Mas vamos lá. É obviamente que para você diminuir a pobreza, você tem que diminuir a desigualdade, né? Não tem como você fazer isso. Então, para pegar um exemplo, 50% da população brasileira, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, só tem acesso a 10% da riqueza, ou seja, 10% da riqueza é distribuída entre 50% da população. Isso dá pouco menos, quase R$ 500 por mês, tá? Pouco menos de R$ 500. Ou seja, tá todo mundo na linha da pobreza, né? Se não ganhar menos de R$ 500 por mês, você tá longe de conseguir fazer as suas refeições, né? O mínimo das suas refeições. Imagine que a gente, vamos falar assim, vamos tirar essas 50% da população, esses mais de 100 milhões de pessoas da linha da pobreza, da extrema pobreza, né? E vamos tentar dar um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas. Vamos tirar ela dos R$ 500 por mês aí e levar para R$ 1.500 por mês, que é pouco, tá? Vocês devem saber que é pouco. Você com R$ 1.500 por mês, você também não vai conseguir fazer todas as refeições da forma que deveria, o que a gente chama, você ainda vai ficar na linha que a gente chama da insegurança alimentar, né? As refeições que você tem que fazer normalmente todos nós, espero que todos aqui que nos escutam, né, estejam nessa condição, que é você tomar o seu café da manhã, né? Depois você você fazer um lanche que os nutricionistas falam que você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Depois você fazer um pequeno lanche, comer uma fruta, alguma coisa no meio da manhã, depois você almoçar, né? Fazer um lanche no meio da tarde, depois você fazer o seu jantar. Ou seja, você está falando de 5 refeições por dia, tá? Uma pessoa ganhando R$ 1.500, ela vai fazer a básica, né? Talvez as 2 refeições, né, o almoço e o jantar, e um pequeno café da manhã. Mesmo assim, eu acho que é muito difícil, tá? As pessoas não conseguem fazer isso, porque a gente não tem só as necessidades básicas, né? A pessoa precisa morar, precisa pagar aluguel, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa se vestir, ou seja, as necessidades básicas fazem com que as pessoas não sobrem, infelizmente não sobre muito para a pessoa fazer as suas refeições. Mas digamos que a gente consiga, para a gente conseguir tirar esses 50%, ou seja, mais de 100 milhões da população brasileira dessa linha da pobreza, a gente eleve a renda deles de 500 para R$ 1.500. Isso significa você mais do que ter que, para você não diminuir,
que é a falácia do pessoal, né? Vamos tirar esse pessoal da linha da pobreza, mas não precisa diminuir a desigualdade, como se isso fosse possível. Então vamos na tese deles. Para a gente fazer isso, tirar essas pessoas da linha da pobreza, sem diminuir a desigualdade, ou seja, você tem que atacar a pobreza. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É fácil, né, esse discurso, assim, as pessoas falam, não faz nem sentido o que você está falando, tá? E aí, obviamente, qualquer tese que você quiser, você vai pegar um monte de exemplo. Por mais esdrúxulo que seja, você vai pegar um monte de exemplo, né? Então, eu não sei que país eles pegam esses exemplos aí, mas com certeza é um exemplo furado, tá? Se você analisar um pouquinho, você vai ver que não tem nada a ver. Porque os países onde existe a menor desigualdade é onde existe menos pobreza, tá? Então, você pega Holanda, Noruega, Dinamarca, você vai ver que a desigualdade é muito menor e não existe muita pobreza no país, tá? Ou seja, você pegar o Japão, né? A própria pergunta sua, né, André? Você mora no Japão, eu já morei no Japão, você vai ver que uma coisa que eu admirava, assim, eu fui trabalhar de operário, né, mas o meu salário era muito, às vezes, em alguns casos, até maior do que a pessoa que trabalhava lá, era formada e trabalhava no escritório da fábrica, da indústria. Porque você não tem tanta desigualdade, né, de rendimentos, assim, num país como o Japão também, tá? Aí o pessoal pega sempre o exemplo do capitalismo, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente desigual, né? Então não se iludam pela falácia, né, dessas pessoas que falam que os Estados Unidos não é exemplo de nada, tá? Haja vista aí, vocês viram na pandemia, né? Eles não têm nem acesso à saúde, né? Quando eu falo eles, estou falando a grande maioria da população, tá? Para quem já foi nos Estados Unidos, sabe um pouquinho daquele circuito, né? Eu fiquei muito impressionado quando eu fui uma vez, eu fui para Austin, era até um evento lá de startups, né? Eu fui apresentar uma das startups que eu investia e ajudei a fundar, e a gente teve um evento em Austin depois. Austin é uma cidade muito bonita, né? E depois a gente foi para Houston, que é uma cidade muito maior. Mas quando você sai daquele miolo de Houston, né? Onde fica a NASA, você vai mais, digamos, para as periferias, você vê que existe muita pobreza, tá? Muita pobreza nos Estados Unidos, que não é muito que a imagem que a gente pinta, né? Que as pessoas pintam nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos, assim, sinto informá-los, né? Os amantes aí desse radicalismo aí, que os Estados Unidos não é muito exemplo de muita coisa não, tá? Então pegue países realmente desenvolvidos, né, onde não existe desigualdade, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso à educação, você vai ver que a desigualdade é muito menor e por isso tem muito menos pobreza, tá? Mas voltando aqui no nosso exemplo, se você aumentar em R$1.000 o rendimento desses mais de 100 milhões de pessoas, for para R$1.500, a gente tem que, e não mexer na desigualdade, tá? A gente tem que mais do que triplicar o PIB do Brasil. Ou seja, na teoria deles, para a gente fazer isso, para você diminuir a pobreza sem diminuir a desigualdade, a economia tem que crescer. Óbvio, né? O bolo é um só. Existe uma desigualdade, né? A gente falou aqui de 50% da população que tem acesso a 10% da riqueza, né? Se a gente for olhar direitinho, né, e for olhando com a lupa, a gente vai ver que 90% da população fica com, se não me engano, 50% da riqueza, e os outros 50% da riqueza ficam 10% da população. Se a gente for diminuindo mais ainda, você vai ver que essa desigualdade aumenta mais ainda, tá? Então, para que a gente atenda na teoria de quem fala isso, para a gente diminuir a pobreza sem diminuir a desigualdade, a economia tem que crescer, tá? Então, nesse meu exemplo, para a gente aumentar a renda de mais de 100 milhões de pessoas de 500 para R$1.500, a gente tem que mais do que triplicar o PIB no Brasil. Ou seja, é uma simples conta matemática, que a gente vê que isso não vai acontecer, né? Por isso que tem os exemplos, né? Não sei que exemplo de país eles usam, mas tem exemplos de países que você viu que só diminuiu a pobreza porque você diminuiu a desigualdade, né? Ou seja, você dividiu melhor a renda do país. Obviamente, quanto mais aumenta a desigualdade, quer dizer que uma maior parte da renda está indo para menos pessoas. Obviamente, você vai aumentar a pobreza. E para você diminuir a pobreza, você tem que diminuir a desigualdade, né? Não sei como que as pessoas ainda discutem uma coisa tão óbvia e tão simples. Tá ok? Bom, mais ou menos isso, viu, André? Não sei se eu respondi a sua pergunta, tentei ser o mais didático e simples possível. Ed, alguma coisa aí a acrescentar, não? Nada a acrescentar, ficou bem detalhado. Acho que tem outros podcasts, né, que você comenta sobre essa temática. Eu não sou muito afinco sobre temáticas econômicas, eu vou mais para a linha aqui de finanças e contabilidade. Mas acho super válido a gente debater esses temas aí que acabam interferindo em qualquer coisa no nosso dia a dia e também nos nossos investimentos.
Até porque a economia, na realidade, a economia, e no nosso caso, né, os investimentos, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está nessa parcela, né, que tem esse privilégio de poder pensar em investir, né, porque como a gente disse, a grande maioria das pessoas estão pensando em comer ainda, né, necessidade básica. Imagina a pessoa ter que pensar em investir, está muito longe disso. Então, acho que nós que temos essa capacidade, né, de não só de investir mais tempo para pensar e estudar, a gente pense também na maior parte da população que não tem essa condição, tá ok, pessoal? E a economia só precisa crescer, as indústrias precisam crescer, os salários, na realidade, no final das contas, é para melhorar a condição de vida das pessoas, né? E a gente tem que lutar para que melhore a condição de vida da maioria das pessoas, né? Não da minoria. Então, essa falácia desse pessoal que defende muito isso aí, né? Você vê que o discurso é sempre para melhorar e para manter os privilégios e para melhorar a vida sempre da menor parte da população. Não, a gente tem que lutar para que tudo que seja feito em economia, né? A economia cresce, tudo cresce, mas para que isso seja bom para a maioria da sociedade, para a maioria da população, não só para uma pequena parcela dela. Então essa é a nossa missão e sempre que puder a gente vai tocar nesse assunto por aqui. Tá ok? Bom, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado, né, nosso retorno, né, depois de um tempo parado aí, tirando aqui um pouquinho a ferrugem. Vamos retornar aqui nos nossos podcasts constantes e periódicos aos sábados, tá ok? E aí vocês enviem as suas perguntas para o WhatsApp 61981170005. Espero vocês no próximo sábado. Algumas palavras finais, Ed? Não, só isso. Acho que tava com saudade de gravar o podcast. Vamos tentar manter aí, né? E não deixar com que isso aconteça novamente. Teve alguns imprevistos, mas esperamos aí que nas próximas semanas a gente retome aí a disciplina e a regularidade das postagens. Legal, então ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais, até semana que vem. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.